Bom dia novamente. Agora, no Grande Expediente, eu vou falar sobre algumas pautas, né, sobre também algumas visitas que fizemos, né, nesse final de semana, algumas comunidades aqui no estado de Sergipe. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre a ministra, né, do Esporte, Ana Moser, que hoje estará aqui em Aracaju para participar da entrega oficial e inauguração de quadras poliesportivas das escolas de esporte Professor Kardec, no bairro Santa Maria, e Gerivaldo Garcia, né, no Santos Dumont, aqui em nossa capital, Aracaju. As obras foram executadas por intermédio do convênio firmado com o governo federal, com orçamento no valor de 792 mil, e as novas quadras beneficiarão mais de 400 estudantes, atletas, matriculados nas duas escolas de esportes, com local adequado para a prática do futsal, basquete e outras modalidades esportivas. Recentemente, a ministra Ana Moser disse: temos de tratar, entre aspas, pessoas transexuais com todo respeito e condições de inclusão. Já avançamos muito nesses parâmetros, porque algumas federações têm mais liberdades em alguns lugares do mundo. Temos que buscar dar o tratamento mais cidadão e civilizatório. Relembro essa fala da ministra para pedir o apoio dela no diálogo com o governo do estado e com a SEDUC, que tem impedido de uma aluna trans a participar dos Jogos de Primavera. O nome disso é transfobia, e o STF já reconheceu a transfobia como um crime aqui no Brasil. A denúncia chegou através da direção da escola da menina. Nós já dialogamos, né, com a SEDUC e recebemos a resposta ontem à noite, que eu vou trazer um ofício de resposta, né, à escola, feito pelo secretário Francisco Marcel Freire, né, responsável pela SEDUC. Senhora deputada, cumprimentando-a cordialmente e em atendimento ao ofício número 75 de 2023, venho apresentar em anexo a resposta do Conselho de Justiça e Disciplina Esportiva Estudantil, a COJUDE, que versa sobre quantitativo de participantes e regulamentação vigentes no tocante à participação de estudantes trans e travestis no 39º Jogos da Primavera. Acerca da regulamentação vigente, informa o COJUDE que os critérios de elegibilidade respeitam as regras definidas pelas confederações brasileiras de cada uma das modalidades integrantes do programa esportivo do referido evento, e que, na ausência dessas, são consideradas orientações e regras mais nas respectivas federações internacionais. Com relação ao quantitativo de participante, informa que o Comitê Organizacional Estudantil, COI, recebeu a inscrição de 2 atletas trans para participação no 39º Jogos da Primavera, sendo que uma delas indeferida, pois efetuava fora do prazo estabelecido pelo Regulamento Geral
dos jogos, encaminhando o anexo ao presente ofício. Sobre a inscrição de outra aluna, foi informado que a mesma deverá cumprir as regras da Confederação Brasileira de Voleibol, visto se tratar de atleta dessa modalidade. Essa denúncia, né, que nos chegou foi através da direção de uma escola, né, porque uma menina trans está impedida, mesmo ela já treinando, mesmo o acolhimento da direção, dos outros alunos, de participar do time feminino. Né? Mesmo que não há uma regulamentação específica, né, e já que há um impedimento dessa menina participar, isso é um caso de transfobia. Então, se é um caso de transfobia e no Brasil transfobia é um crime, a gente precisa de uma resposta urgente, né, da Secretaria, né, de Educação para que esse caso seja solucionado e não cause mais sofrimento para essa menina trans, né, que, como eu já disse, dentro do ambiente escolar, né, os professores, a direção, né, os colegas, né, que participam do time, ninguém faz uma objeção da participação dela. E porque o Estado não garante, né, que ela possa competir como qualquer outra aluna. Então, espero, né, que a gente possa resolver esse caso para que outras situações dessa não possa ocorrer no futuro. O Dia Mundial da Funcionária e do Funcionário da Educação, que foi criado em 2018 pela Internacional de Educação. O Dia Mundial, né, do Funcionário da Educação é comemorado hoje, né, dia 16 de maio. E a categoria é composta por auxiliares administrativos, merendeiras, merendeiros, auxiliares de serviços gerais, de apoio e vigilância profissionais, que são fundamentais para o ambiente escolar. Dentre as diversas bandeiras de luta defendidas por esta classe de trabalhadores e trabalhadoras, está o reconhecimento social e do poder público de que são, de fato, funcionárias e funcionários da educação e que exercem atribuições essenciais no processo pedagógico. É importante destacar que o ensino básico brasileiro é composto majoritariamente por mulheres. Entre profissionais de educação, 79,2% são mulheres, segundo dados do Censo Escolar de 2022, realizado anualmente no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do INEP. Então, quero parabenizar, né, a todos esses profissionais, né, funcionárias e funcionários da educação que contribuem para que nossos jovens possam permanecer no ambiente escolar, né, que eles possam, de alguma certa forma, terem uma assistência, não só educacional, mas uma assistência psicológica, social, justamente agora, né, onde conseguimos, através de uma legislação nacional e outra estadual, com o projeto Acolher, que esses profissionais estejam, né, dentro, né, dessa rede, né, de funcionárias e funcionários da educação, ajudando muito, né, não só na permanência, mas que algumas questões, né, que envolvam, né, esses alunos, seja questões psicológicas, sociais, né, possam ser solucionadas e que esses alunos possam permanecer na educação. Então, um viva a todas as funcionárias e funcionários da educação. Agora eu vou falar sobre uma visita que eu fiz à comunidade
quilombola, ou quilombola não, indígena, né? Nesse caso, Fucaxó, que é no último sábado, dia 13, visitei esse território indígena, né, que é localizado lá entre os municípios de Pacatuba e Neópolis. Ao todo, pertence à comunidade 89 famílias, as quais residem no território Cariri, Aldeia-Mãe, por conta das atuais condições do território Fucaxó, que não permite ainda a manutenção de todas essas famílias. Por isso, apenas 20 famílias conseguem permanecer no local. Há mais de 15 anos, o povo Fucaxó está nessa luta. Desse período, 7 anos são dedicados à ocupação desse território. E uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá na aldeia, né, tinha uma placa lá de localização e tinha lá terras sem conflitos, porque há um diálogo, né, com o dono, né, das terras, só a questão, e já está todo legalizado. A questão é que ainda não, o governo federal não chegou a um valor que pudesse corresponder à expectativa lá do proprietário para que os fucaxós tenham acesso, né, legal, né, tenha a documentação do território. O idioma do povo está sendo resgatado na aldeia Cariri, mas eles pretendem resgatar todas as línguas que compõem a sua cultura. Não tem escola indígena no território, eles têm um conselho local, cada comunidade indígena, né, tem esse conselho que é responsável pelas suas demandas e elas são passadas para o distrital, né, que é a Alagoas Sergipe. Em relação à terra, né, União e a FUNAI, não há o que questionar. Gilmar Mendes deu a última instância do processo como causa ganha definitiva, transitado e julgado. Assim, a União entrou com um recurso e a aldeia fica localizada na divisa dos municípios de Pacatuba e Neópolis, né, como eu já falei, dentro da área destinada ao povo Fucaxó, há uma área que pertence ao Estado, que atualmente é ocupada com assentamentos lá do MST. Por isso é necessário também que o Estado, né, pague este local, né, que é a Fazenda Solunci, e direcionar os assentamentos para outra região. Na verdade, e esses acordos já estão feitos, a questão é a liberação do recurso, né, para pagamento dessas áreas. E os órgãos responsáveis pelos direitos indígenas só irão prestar assistência necessária para a construção de casas, postos de saúde na aldeia e escolas indígenas depois que a terra for paga e registrada como área indígena. É preciso lutar não só pela homologação do território, mas também por toda a assistência necessária por parte da FUNAI. E para mim foi uma experiência muito, muito importante conhecer lá a cultura, né, alguns saberes, né, do povo Fucaxó, que é a junção, né, de 3 etnias, né, e que eles me receberam com tanto acolhimento. Fui presenteada com esse colar aqui lindo, todo colorido, né, participei, né, de umas rodas, né, de acolhimento que eles fazem a todos os visitantes. Para mim foi uma experiência única, né, e muito importante. Eu me saí de lá, deputada Carminha, revigorada, porque senti a natureza. Eu caminhei lá, né, no meio da mata
para conhecer um pouco os locais onde eles se reúnem, onde o pajé, o cacique se reúnem. E foi uma das experiências mais, não só da questão da natureza, mas também questão espiritual, né? Que eles têm uma fé, né, muito grande. Eu estava com dor de cabeça, Carminha. Eles me deram, pegou lá um mato, amassou e botei para cheirar. Logo 10 minutos depois eu já não estava mais. O quanto a natureza é rica, né? O quanto esses povos, né, ajudam a nós, né, a todos nós, e precisa só, né, de um apoio, né, e de que eles possam não só resgatar, mas que eles possam voltar, né, a essas ações, né, usar a natureza, né, como uma forma não só de cura, mas uma forma também da gente combater principalmente esses avanços tecnológicos que muitas das vezes desumaniza as pessoas. E o que eu senti ali, né, com as falas, né, do pajé, do cacique, né, das mulheres, lá o canto, né, os instrumentos, assim, foi algo muito importante. Espero quem quiser, né, conhecer, né, e uma das reivindicações que eu acho que é importante pontuar e que eu estou tentando uma agenda, tanto com a prefeita de Pacatuba e tanto com o prefeito de Neópolis, é a condição da estrada para chegar lá. Eu quase não chegava, é uma estrada de chão, né? E esse período chuvoso tinha poças de água, parecia uma lagoa no meio mesmo da estrada. Então eu já solicito aí, né, os prefeitos, né, a prefeita, né, que é de Pacatuba, que é uma mulher, e o prefeito de Neópolis, porque a estrada fica entre esses dois municípios, que possam tomar uma ação para que eles possam, eles me relataram que às vezes quando tem um caso de emergência, para chegar um carro até lá é muito difícil, e muitas das vezes, todo final de semana, eles realizam atividades lá, e se acontecer algo grave, para chegar, é algo assim, um carro só passou mesmo, porque era um carro alto, se for um carro baixo, não consegue, né, chegar a essa comunidade tão importante. Então, deixo aqui a minha reivindicação, a minha assessoria está buscando, né, uma reunião, né, com os prefeitos desses dois municípios, para que a gente possa solucionar. E, quem sabe, também o próprio DR, né, porque muitas das vezes esses municípios não têm uma estrutura, que o próprio DR possa disponibilizar uma máquina para passar lá, porque quase eu não consegui chegar lá ao território indígena do Fucaxã. É isso, senhor presidente, muito obrigada. Até amanhã.